Um país colonizado, ele segue sozinho. E ainda tem que assumir os pecados dos outros, né? Que é o que está acontecendo hoje no Brasil, com toda essa pataquada aí de nazismo, de fascismo. A grande mídia e a esquerda identitária estão fazendo o Brasil assumir um pecado que não é dele. O pecado do fascismo não é nosso, né? Nós nunca tivemos fascismo no Brasil. Fascismo é problema de europeu. Os alemães que se virem com seu passado fascista, os italianos que se virem com seu passado fascista, os escandinavos que se virem com o fato de grande parte da sua sociedade ter apoiado o nazismo, os franceses que se virem com a vergonha dos seus antepassados terem sido colaboracionistas e de mais da metade da França ter caído sob o domínio nazista com o apoio de muitos franceses, né? Os europeus que se virem com essa mácula, nós brasileiros não temos nada a ver com isso. Nossos problemas são outros, e já são muitos, né? Nós não temos que assumir os pecados dos outros, mas como somos colônia, as forças políticas coloniais aqui, que é a grande mídia, a extrema-direita, a esquerda identitária, elas querem porque querem que a gente assuma esse pecado. Mais cedo hoje, aquele Jamil Chad, que é um exemplo desse identitarismo colonizado, sabe quem é? O colunista do UOL. Sim, daqui em Genebra, na Suíça. Ele mora na Suíça. Aí ele falou que chegou no balcão de uma loja lá e a atendente perguntou para ele se agora tinha que cumprimentar os brasileiros fazendo uma saudação nazista, né? E aí, segundo ele morreu de vergonha disso. Mas se ele tivesse algum pingo de dignidade nacional, se ele tivesse algum pingo de orgulho patriótico de ser brasileiro, ele falaria o seguinte: olha, seria mais apropriado saudar os suíços com a saudação nazista, porque foram os bancos suíços que financiaram a ascensão de Hitler ao poder. Né? E que ficaram com dinheiro depois, o ouro nazista. Pois é. Ainda ficaram com dinheiro e o ouro nazista. Ou seja, a Suíça fez bem-estar social com dinheiro que os nazistas roubaram dos judeus e da população que os nazistas oprimiram. E foram os bancos suíços que financiaram a ascensão de Hitler ao poder. Não só os bancos suíços, os bancos ingleses e os bancos dos Estados Unidos também. Henry Ford tinha um quadro do Hitler no gabinete dele, né? E no Brasil não teve nada disso. Pelo contrário, no Brasil, quem era nazista, que eram os integralistas, foram trucidados pelo Getúlio, né? O Getúlio fez o Estado Novo para reprimir os fascistas, para impedir que o Brasil caísse sob domínio fascista. Então o Brasil não tem nada a ver com o fascismo. Nosso problema não é o fascismo. O fascismo é problema da Europa. Os europeus que se virem com essa mácula. Eles que não tentem jogar para a gente esse pecado, né? Se alguém falar para mim isso, eu vou falar: o fascismo é problema de vocês. Foram vocês que criaram o fascismo. E a ameaça fascista existe hoje sim. Existe na Europa, né? Não existe no Brasil. O problema do Brasil, inclusive, é muito pior que o fascismo, que é o liberalismo colonial, é o liberal colonialismo. O liberal colonialismo faz muito mais mal para a gente do que o fascismo fez para a Europa. O fascismo até resolveu alguns problemas dos europeus, criou outros problemas, mas resolveu alguns problemas dos europeus. O liberal colonialismo só cria problemas para a gente. Bolsonaro não é fascista, é muito pior. O Bolsonaro é entreguista. Bolsonaro é apátrida, é antinacionalista, né? Isso é muito pior do que ser fascista. O fascismo é uma perversão total, mas o liberal colonialismo é muito mais perverso, né? Porque alguém pode perguntar assim: cadê a prova disso? Vamos olhar para o Brasil aqui, né? As crianças que estão nadando no esgoto em Manguinhos, né? no subúrbio do Rio de Janeiro, elas não são vítimas de nenhum fascismo. Não foi o fascismo que colocou elas para nadar no esgoto. Quem colocou elas para nadar no esgoto foi o liberalismo colonial, o liberal colonialismo, que destrói o Estado brasileiro e impede o Estado brasileiro de cumprir as funções básicas da cidadania, entre elas a de construir saneamento, de construir moradias adequadas. Então, o nosso problema é o liberal colonialismo, e o Bolsonaro é um liberal colonialista. O próprio Olavo de Carvalho falou isso, que a essência do governo Bolsonaro é a desestatização, ou seja, é a destruição do Brasil, é a destruição das instituições e do patrimônio
brasileiro. O próprio Olavo de Carvalho falou isso, e a esquerda brasileira está toda abestalhada, abilolada aí com o fascismo, com o nazismo, como se nós fôssemos alemães e italianos da década de 1930. Mas nós estamos numa situação muito pior, né? E uma situação muito pior exige uma solução própria, que é a afirmação da nossa soberania nacional. Só com essa soberania nacional que poderemos ter cidadania, né? Porque sem o Brasil ser soberano, o Brasil vai estar sempre subjugado pelos outros.